na cidade de Lyon, na rua Sala 76. Nasceu no dia 3 de outubro de 1804, aquele que celebrizaria sob o pseudônimo de Allan Kardec, de tradicional família francesa de magistrados e professores. Batizado pelo padre Bart em 15 de junho de 1805, na igreja de Saint-Denis, recebeu o nome de Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Em Lyon, fez seus primeiros estudos, seguindo depois para a Suíça, a fim de estudar no Instituto do célebre professor Pestalozzi, escola modelo da Europa. Eu sou o Gili e vou contar a história de Allan Kardec, para você, que é sempre muito bem-vindo aqui no Vale das Curiosidades. Dotado de notável inteligência e atraído por sua vocação, desde os 14 anos ele ensinava aos seus condiscípulos menos adiantados tudo o que aprendia. Concluindo seus estudos na Suíça, regressou a Paris, onde se tornou conceituado mestre não só em letras como em ciências, distinguindo-se como notável pedagogo, divulgador do método pestalozziano. Conhecia algumas línguas como o italiano, alemão, entre outras, e tornou-se membro de várias sociedades científicas. Contraiu matrimônio com a professora Amélie Gabrielle Baudet, culta, inteligente, autora de livros didáticos, conquistando assim uma preciosa colaboradora para sua futura atuação missionária. Rivail, como pedagogo, também publicou numerosos livros didáticos. Apresentava na mesma época planos e métodos referentes à reforma do ensino francês. Entre as obras publicadas, destacam seu curso teórico e prático de aritmética, gramática francesa clássica, catecismo gramatical da língua francesa, além de programas de cursos ordinários de física, astronomia e fisiologia. Começa então a missão. Allan Kardec, quando em 1854 ouviu falar pela primeira vez nas mesas girantes através de um amigo, o Sr. Fortier, um pesquisador amérito do magnetismo. Exigindo provas, mostrou-se inclinado à observação mais profunda dos ruídos, fatos amplamente divulgados pela imprensa francesa. O cientista Rivail descobriu muito do que podemos chamar de enganação, ilusionismo, para atrair as pessoas para o comércio, mas em meio a todas estas descobertas, outras lhe chamaram grande atenção. Assistindo aos prolongados fenômenos na casa da senhora Roger, depois na casa da Madame Pliny-Masson e na família Boudin, recebe muitas mensagens através da mediunidade das jovens Caroline e Julie. Conclui afinal que eram efetivamente manifestações inteligentes, produzidas pelos espíritos dos homens que deixaram a Terra. E recebendo depois em seu endereço 50 cadernos de comunicações diversas, o cientista se dedica àquela ciclópica, gigantesca e desafiadora tarefa da codificação, elaborando as obras básicas em função dos ensinamentos que elas possuíam fornecidas pelos espíritos, sendo a primeira delas o Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857 e tido como um marco da codificação da doutrina espírita. Explicando a sua convicção, sustenta que a sua crença apoia-se em raciocínio e fatos. É do seu feito examinar antes de negar ou afirmar a priori qualquer tema. Foi, portanto, como racionalista estudioso, emancipado do misticismo, que ele se pôs a examinar os fatos relacionados com mesas girantes, tendo adquirido no estudo das ciências exatas o hábito das coisas positivas. Sondei, pesquisei esta nova ciência nos seus mais íntimos refolhos. Busquei explicar-me tudo, porque não costumo aceitar ideia alguma sem lhe conhecer como e porquê. Fundou Allan Kardec, em 1º de abril de 1858, a primeira sociedade com o nome de Sociedade de Estudos Espíritas, e no mesmo ano edita a Revista Espírita, primeiro órgão espírita da Europa, e na primeira quinzena de janeiro de 1861, lança o Livro dos Médiuns e depois, sucessivamente, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese.
Ele recebe a primeira revelação de sua missão em 30 de abril de 1856, pela médium Japet. Missão essa confirmada em 12 de junho de 1856, pela médium Aline. E finalmente, em 12 de abril de 1860, na casa do Sr. Derham, pelo médium Crozet, Allan Kardec escreve que empregou nessa laboriosa tarefa toda a solicitude e dedicação de que era capaz. Na Revista Espírita de maio de 1869, lê-se: trabalhador infatigável, sempre o primeiro e o último apostos. Allan Kardec sucumbiu em 31 de março de 1869. Nele, e com todas as almas fortemente temperadas, a lâmina gastou a bainha. Cumprida estava, modelarmente, a missão do expoente máximo da terceira revelação, abrindo caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. No que tange ao método Allan Kardec, adota o intuitivo racionalista pestalozziano, como o processo didático defendido pelo fundador do Instituto Yverdon, considerando, todavia, o valor da análise experimental. Sob tais diretrizes cultiva o espírito natural da observação, apregoando o uso do raciocínio na descoberta da verdade. Desestimula, todavia, a atitude mecânica para que o aprendiz procure sempre a razão e a finalidade de tudo. Sustenta a necessidade de proceder do simples para o complexo, do particular para o geral. Recomenda a utilização de uma memória racional, fazendo uso complexo da razão, para reter as ideias, de modo a evitar o processo de repetição mecânica das palavras. Procura despertar no estudo a curiosidade do observador, de modo a avivar a atenção e a percepção. O lastro contido no ensino basilar é sempre intuitivo, que Allan Kardec considera como o fundamento geral dos nossos conhecimentos e o meio mais adequado para desenvolver as forças do espírito humano de maneira mais natural. Entendia Allan Kardec que todo bom método devia partir do conhecimento dos fatos adquiridos pela observação, pela experiência e pela analogia, para daí se extraírem, por indução, os resultados e a se chegar a anunciados gerais que possam servir de base ao raciocínio, dispondo-se esses materiais com ordem sem lacuna harmoniosamente. Bem cedo, o menino Rivail se revelou altamente inteligente e agudo observador, denotando franca inclinação para as ciências e para os assuntos filosóficos, compenetrado de seus deveres e responsabilidades como se fora um adulto. Com 14 anos, Rivail já legava à humanidade bela contribuição. Para os seus condiscípulos menos adiantados, abriu cursos nos quais ensinava o que ia aprendendo nos momentos que lhe eram reservados ao descanso. Rivail, com 19 anos, já tirava a luz para o bem de seus irmãos em humanidade. Importante e utilitário livro, fruto do seu próprio engenho, foi esta a primeira obra de cunho pedagógico e a primeira, entre todas as demais por ele publicadas. Os volumes das obras em questão eram recomendadas aos educadores e às mães de família que desejassem dar aos seus filhos as primeiras noções de aritmética. Na família e sobretudo nas mães, é que o legislador da escola moderna colocava o verdadeiro centro da educação infantil. São elas, as mães, as primeiras mestras de seus filhos, a quem também se pode encarregar da primeira instrução. Era o desejo de Rivail auxiliar os pequeninos nas difíceis e por vezes aborrecidas questões dos cálculos aritméticos. Ministrou de 1835 a 1840 cursos gratuitos de química, física, astronomia, fisiologia, anatomia comparada e, através dessa carreira pedagógica, exercitou a paciência, a abnegação, o trabalho, a observação, a força de vontade e o amor às boas causas, a fim de melhor poder desempenhar a gloriosa missão que lhe estava reservada. Lucinou como pedagogo de incontestável autoridade. Química, matemática, astronomia, física, fisiologia, anatomia comparada e francês. Conhecia profundamente o alemão, o inglês, o holandês, assim como eram sólidos seus conhecimentos do latim e do grego, do gaulês e de algumas línguas novilatinas. O árduo trabalho de compilar, separar, comparar, condensar e coordenar as comunicações espíritas recebidas só poderia ser realizado por um sábio como Rivail, e a ele foi delegada essa ingente tarefa.
Aos 64 anos de idade, Allan Kardec preocupava-se com um projeto de organização do espiritismo, por meio do qual esperava imprimir maior vigor e mais ação à filosofia de que se fez apóstolo, objetivando desenvolver o lado prático e social da doutrina. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do tema de hoje. Se gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, participe nos comentários e se você não é inscrito aqui no Vale das Curiosidades, se inscreva. Fica um abraço para você e até a próxima!